noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso culto online da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Pituba. Hoje, excepcionalmente, nós não teremos o nosso culto presencial. E o convidado dessa noite é o pastor Arilton Oliveira. Eu quero convidar aqui o pastor Arilton. O pastor Arilton é conhecido não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro aí. O pastor Arilton já esteve na Igreja da Pituba, me parece que é um ano atrás, pastor, é isso? Estive um pouco mais de um ano, pastor Davi. Um abraço carinhoso para você, viu? E para toda a igreja da Pituba. Faz um pouco mais de um ano que eu estive aí, conheci pessoas muito queridas, né? Amigos sinceros nós temos aí, e muito feliz em poder voltar, ainda que virtualmente, né? A essa igreja. Ok. Obrigado, pastor. Pastor Arilton tem... Minha mensagem de hoje tem um tema, sinais do fim. É uma das áreas também que ele domina, que ele gosta demais, e certamente seremos abençoados hoje à noite, ok? Eu quero convidar você a inclinar sua fronte, onde você está, para uma oração, ok? Podemos orar. Soberano Deus que estás nos céus, nós louvamos o teu nome pela oportunidade, ó Deus, através da internet, os recursos que nós temos, nós podemos, ó Deus, pregar a tua palavra. E uma multidão de pessoas, ó Deus, consegue, ó Deus, através da internet, escutar a sua palavra, ser impactado por ela. E nessa noite, nós temos um amigo aqui, pastor Arilton, estudamos juntos, a nossa faculdade de teologia, e sempre, de vez em quando, a gente se encontra, e ele aceitou o convite para falar para a gente nessa noite, um tema, ó Deus, tão especial, o momento que nós estamos vivendo, especialmente, que o Senhor possa usá-lo mais uma vez, poderosamente, a fim de que, ó Deus, a mensagem dessa noite possa nos alcançar, possa alcançar todas as pessoas que haverão de assistir, quer seja neste momento, quer seja mais adiante. Pedimos que o Senhor possa ungir neste momento com o teu Santo Espírito, o entregamos nas tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Ok, pastor, um grande abraço, muito obrigado, e agora é contigo. Obrigado, pastor Davi Neri. Davi Neri é um grande amigo, como ele mencionou, nós estudamos juntos lá no IAN, né? Agora FADBA, aí em Cachoeira, na Bahia. Foram 4 anos agradabilíssimos, 91, 92, 93 e 94. E estamos aí, né, com uma boa quilometragem já de caminhada, já vão para 27 anos de ministério. E é muito bom reencontrar esses amigos queridos que nós estudamos durante 4 anos. Eu e Davi também participamos do evangelismo lá no estado de Alagoas, na cidade de Palmeira dos Índios. E eu tenho lembranças preciosas do tempo que nós lá trabalhamos juntos. Inclusive, eu e Davi fundamos ali um clube de desbravadores. Eu não esqueço o nome até hoje, Pioneiros do Agreste. E eu queria aproveitar e mandar um abraço carinhoso também para o pessoal de Palmeira dos Índios, lá em Alagoas, e especialmente você, da Igreja da Pituba, que está agora conectado com a gente para o culto de hoje, e você que escolheu adorar a Deus conosco nesta hora, em qualquer parte do Brasil e também fora do Brasil. Estou vendo aqui nos comentários, temos amigos que estão fora do Brasil e aí participando com a gente dessa live de hoje. Por sinal, um tema muito sugestivo, né? Do fim. E alguns... Ulisses, tudo bem? Meu microfone está ativado? Está ok, né? E alguns estão perguntando a respeito dessa pandemia, né, que nós estamos vivendo, se de fato esse é também um sinal do fim. E hoje vamos olhar para a Bíblia, para entendermos o momento em que nós estamos vivendo. E eu espero que possa o tema de hoje tirar muitas dúvidas e esclarecer aí a nossa mente com relação ao momento profético em que estamos vivendo. Minha gratidão sincera a Ulisses, que tem nos auxiliado com essa ferramenta maravilhosa para nos ajudar na transmissão também de vídeos. Ele está lá em Belém do Pará. Um abraço, Ulisses, carinhoso para você e para a sua família, e também para a Gabriela, aí da Pituba, que também nos ajudou nesse processo dessa live. Mas eu queria convidar você, amigo querido,
a tomar a sua Bíblia e hoje nós vamos ler alguns versos no livro das Revelações, o livro do Apocalipse. E eu queria convidar você para irmos para Apocalipse capítulo 6. A nossa atenção hoje vai se focar em Apocalipse capítulo 6. E no estudo de hoje, eu tenho aqui 2 objetivos. O primeiro deles é entender a atuação de Deus ao longo da história cristã. Como que Deus veio conduzindo sua igreja a cada passo. E o segundo objetivo, depois de vermos esse cuidado de Deus ao longo da história, é tentarmos entender o momento profético em que nós estamos vivendo. Então, seriam basicamente esses 2 objetivos que nós teríamos com o estudo de hoje, tá bem? Então, quero convidar você a pegar a sua Bíblia, abri-la comigo em Apocalipse, capítulo 6. A minha já está aqui, aberta nesse capítulo. E eu tenho um outro convite a fazer para você. Você que nos assiste aqui no YouTube da Pituba, aqui no meu canal, Arilton Oliveira. Se você não é inscrito ainda, eu quero convidar você, por gentileza, a se inscrever agora em nosso canal. Se inscreve aí no canal, ative o sininho, deixe o seu like, porque isso é importante para os nossos canais. Canais esses, tanto o meu quanto da Igreja da Pituba, que busca levar o evangelho para as pessoas, busca estudar a palavra de Deus com as pessoas. Então, se inscreve aí. E um segundo pedido é você pegar o link dessa live. Pegue o link da nossa live e partilha com seus amigos. Pode ser que alguns consigam entrar agora, ao vivo com a gente. Pode ser que depois outros assistam mais para frente um pouco, mas certamente a leitura, o estudo da Bíblia vai abençoar tremendamente a minha vida, a sua vida e a vida dos amigos com os quais compartilharmos esse estudo, tá bem? Mas nós somos aconselhados a nunca começar o estudo da Bíblia sem antes fazer uma oração. O pastor Davi Neri já orou, mas oração nunca é demais, né? Eu quero convidar você para nós orarmos também, pedindo mais uma vez a bênção do Senhor para o estudo da Bíblia que nós teremos agora. Se você tiver condições, fecha seus olhos, ora comigo, tá bem? Pai Celeste, muito obrigado pelo grande privilégio que temos de estarmos reunidos agora em Teu nome, com a Tua palavra aberta diante de nós, com o objetivo de compreendermos o momento em que nós estamos vivendo, à luz da profecia, e compreendermos também os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Pai querido, suplicamos que o Deus Espírito Santo, o mesmo que esteve com João, lá na ilha de Patmos, há cerca de 2000 anos atrás, possa estar conosco agora, possa estar com cada amigo, com cada amiga que escolheu se conectar agora para estudar a Tua palavra. Que esse Espírito impressione nosso coração e nos leve à tomada de decisões que podem mudar o rumo da nossa vida e nos preparar para a eternidade. É a nossa sincera oração. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amigos, muito obrigado por você ter separado um tempinho para estarmos juntos agora, refletindo na palavra de Deus. Como eu anunciei, sinais do fim, esse é o tema que agora vamos estudar. E vamos aqui analisar Apocalipse capítulo 6, porque aqui nós temos o Cordeiro abrindo os selos do Apocalipse. E estes selos do Apocalipse, eles falam para nós a respeito de eventos que teriam lugar ao longo da história da igreja cristã. Cada selo que o Cordeiro abre, acontecimentos importantes são apresentados. E nós vamos vendo, com o passar do tempo, Deus cuidando da sua igreja em cada momento. Então, eu queria rapidamente passar com vocês a abertura dos primeiros 5 selos, porque nós vamos nos concentrar hoje no 6º selo. E a partir desta interpretação bíblica, nós vamos entender os sinais do fim.
e o momento em que eu e você estamos na história da humanidade. Tá bem? Vamos começar aqui, Apocalipse capítulo 6, no verso 1. O texto diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Que cena interessante! O Cordeiro é Jesus Cristo. Aqui no Apocalipse, por pelo menos 28, 29 vezes, o Cordeiro é uma referência a Jesus. Agora, esse Cordeiro, ele abriu um dos 7 selos, o primeiro selo. E quando ele abre esse selo, os 4 seres viventes que foram apresentados no capítulo 4, aqueles que estão diante do trono e louvam a Deus de dia e de noite, dizendo santo, 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 esses 4 seres viventes dizem para João, vem. E quando João atende o convite, o que ele vê? Ele vê um cavalo branco e alguém montado no cavalo. E esse alguém tem um arco na sua mão, ele tem uma coroa, ele saiu vencendo e para vencer. Você sabe que o arco na Bíblia é um símbolo de batalha, é um símbolo de guerras. Então, esse primeiro selo fala a respeito do primeiro período da história do povo de Deus, um período de grandes batalhas. Alguns colocam esse primeiro selo como cumprindo o mesmo período da igreja de Éfeso, lá do capítulo 2. Isso nos coloca entre o ano 31, ano da morte de Jesus, até o ano 100, aproximadamente o ano da morte de João. Quando o Cordeiro abre esse primeiro selo, surge um cavalo branco. Esse cavalo branco fala de pureza, da igreja de Éfeso, que era uma igreja pura, uma igreja que, nas palavras do versículo 2, saiu vencendo e para vencer. Ela tem na sua mão uma coroa, ou tem na sua cabeça uma coroa. E esse símbolo é um símbolo de vitória, de realeza. Então, quando Cristo abre o primeiro selo, pois ele é o Cordeiro do Apocalipse, nós temos uma igreja que sai vitoriosa. As batalhas do Evangelho. E veja, o livro de Atos registra muito bem esse momento, onde a igreja avançava na pregação do Evangelho, na comunhão, no partir do pão, e milhares se convertiam. Só no dia de Pentecostes foram 3.000, mas depois a igreja aumentou para 5.000, e depois ela espalhou-se por todos os 4 cantos do Império Romano. Então, o primeiro selo, ele fala a respeito das vitórias do Evangelho, da igreja pura de Éfeso. E então vamos para o segundo selo. Como eu disse, vou passar brevemente os 5 primeiros para nos concentrar no 6º selo. Versículo 3 diz assim: Quando saiu o segundo selo, ou quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Se o arco do primeiro selo simbolizava a vitória, essa espada simboliza as lutas, a guerra. E se o cavalo branco falava da pureza da igreja cristã do período de Éfeso, o cavalo vermelho já fala da igreja de Esmirna, uma igreja que foi severamente perseguida. O vermelho, símbolo de sangue, nos remete aos milhares que morreram no Coliseu Romano, aos mártires do 1º, 2º, 3º séculos, aos homens de Deus que renderam por amor o Evangelho sua vida. E eu me lembro da história que eu li de Policarpo, bispo de Esmirna. E esse homem, já em idade avançada, foi desafiado a abandonar o seu Deus, a blasfemar contra o Cristo. E ele foi enfático em sua resposta.
ele nunca me abandonou. Não vai ser agora, em idade avançada, que hei de abandoná-lo. E Policarpo morreu queimado, como um mártir, mas sua fé estava alicerçada em Cristo. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, nós temos agora, no período de Esmirna, um período de grandes perseguições. E você vai se lembrar de Galério e outros imperadores romanos que empreenderam batalhas contra os cristãos, contra o povo de Deus, e muito sangue foi derramado. Mas como os planos de Deus não podem ser frustrados, como disse Tertuliano, um dos pais da igreja, o sangue dos mártires era semente. E quanto mais cristãos Satanás levava à morte, maiores eram números dos conversos. E assim a igreja continuou avançando. Vamos para o terceiro selo, no versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. O cavalo branco, símbolo de pureza. Cavalo vermelho, sangue sendo derramado. E o cavalo preto? Querido amigo, querida amiga, o cavalo preto, na abertura do terceiro selo, fala a respeito de um período de trevas morais que adentraram dentro da igreja cristã. Como eu disse há pouco, o sangue dos mártires era semente. Quanto mais cristãos morriam, mais se convertiam. E o diabo se apercebeu que sua estratégia estava errada. O que fez o diabo? Ele então agora começou a paganizar a igreja. E ele conseguiu trazer para dentro da igreja as tradições do paganismo. Foi um período de trevas espirituais. Para lembrar você que foi nesta ocasião, no período de Pérgamo, que nós temos então o primeiro decreto dominical da história, assinado por um imperador romano. E então você tem ali no dia 7 de março de 321 o início de um grande golpe que tentaria ser dado contra a lei de Deus, ao colocar o domingo como um dia santo em lugar do sábado. É nesse período que você vai ter a conversão de Constantino. Na realidade, muitos falam que não foi uma conversão verdadeira, mas foi uma manobra política para que ele pudesse ter o apoio da igreja e do Estado, dos cristãos e dos pagãos. E ao invés da igreja cristã cristianizar o mundo paganizou a igreja. Então, esse cavalo preto, ele fala dessas trevas espirituais que dominaram o período da igreja de Pérgamo, assim que o terceiro selo foi aberto. Quarto selo, verso 7. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi o quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo esse chamado Morte, e o inferno estava seguindo. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome com mortandade e por meio das feras da terra. Agora o quarto selo é aberto e vê-se um cavalo amarelo. Essa expressão, no grego, fala de uma cor pálida, porque depois de um período de trevas espirituais que dominaram a igreja arrefeceu o seu poder. Principalmente quando a igreja cristã tornou-se religião oficial do império. E Ellen G. White, aquela escritora americana que nós tanto admiramos, ela disse claramente que enquanto os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos, a fé sendo provada, a religião se provava genuína e a fé aumentava. Mas quando os cristãos trocaram os coliseus por um lugar junto ao trono que governava o mundo, ou seja, agora a religião oficial do império, a fé arrefeceu. Tanto é que ela diz claramente que quando as fogueiras voltarem, ou quando o evangelho avançar em poder, as fogueiras serão reacendidas. Então, nesse período do cavalo amarelo, o termo grego aqui é chloros, ou cholos,
A ideia aqui é de uma cor pálida. E essa cor pálida fala de uma igreja sem vida, de uma igreja que estava vivendo um momento muito dramático na sua fé. E então chegamos ao quinto selo, verso 9. E quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. O quinto selo se abre e aqui são vistas almas debaixo do altar. É claro que nós não podemos usar esse texto e disseminar a ideia moderna de alma como alguma coisa etérea que se separa do corpo na morte. Não. A ideia aqui é que aqueles mártires que morreram durante as perseguições à igreja estão simbolicamente clamando por justiça. E assim como o sangue das ofertas lá do santuário era derramado à base do altar, o sangue desses mártires clama por justiça. E eles clamam a Deus: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue? Até quando? E então, do santuário é respondido para eles que eles repousassem um pouco, até que o número dos conservos fosse completado. Amigos, que cena extraordinária. Quando o Cordeiro abre o quinto selo, aqui nós vemos uma promessa de que a justiça ela vai ser realizada. Deus agirá em prol de seu povo. E então chegamos ao sexto e penúltimo selo. Agora, por que eu vou concentrar nossa atenção hoje mais nesse sexto selo? Porque o sétimo selo é a própria volta de Jesus. Se você for para a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 8, verso 1, assim escreveu João: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. E por que o céu está em silêncio por meia hora? Cerca de uma semana em profecia? Porque Cristo e todos os anjos deixaram os céus para vir à terra buscar seu povo. Então, o sétimo selo é a própria volta de Jesus. Isso quer dizer que quando ele se abrir, Cristo voltará à terra para buscar a todos nós. É assim que vai terminar a história da humanidade. A humanidade não vai ser extinta por uma pandemia, nós não vamos acabar numa terceira guerra mundial, nós não seremos destruídos por um vírus. Não. A história humana caminha para o maior de todos os acontecimentos, o glorioso regresso de Cristo a essa terra. Como está profetizado lá em Daniel 2, aquela pedra que sem auxílio de mãos foi arrancada de um monte e atingiu os pés da estátua e destruiu todos os reinos, esse será o evento glorioso do retorno do Senhor Jesus a essa terra. Então, eu e você temos que nos preparar para esse evento. E o sexto selo é uma séria advertência para mim e para você. Por quê? Você vai entender agora. Vamos, então, voltar ao capítulo 6, agora no versículo 12. Olha o que diz o versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos. Então, na abertura do sexto selo, nós temos 4 eventos. Aqui fala de um grande terremoto, aqui fala de um sol que vai se escurecer, a lua que vai estar vermelha como sangue, e aqui fala também da queda das estrelas. Agora, olha que interessante. Esses 4 eventos, eles já estão na história. Isso quer dizer que o sexto selo, ele já foi aberto.
Mas, pastor, quando é que ele foi aberto? Quando esses 4 eventos tiveram lugar na história. E quando esses 4 eventos tiveram lugar na história? Pois bem, vamos olhar aqui para o versículo 2, versículo 12, Apocalipse 6, 12. Primeiro, quando o Cordeiro abre o 6º selo, sobreveio um grande terremoto. Nós entendemos de que esse grande terremoto foi o terremoto de Lisboa, de 1º de novembro de 1755. Esse terremoto, ele é singular na história, pelo alcance, pela proporção que teve esse abalo sísmico. Em várias partes da Europa, isso foi sentido. Então, nós entendemos de que esse grande terremoto foi cumprido em 1755. Mas, quando o Cordeiro abre o 6º selo, aqui diz também de que o sol tornou-se negro como saco de crina. Estamos falando agora do dia 19 de maio de 1780. Este foi o dia escuro, assim o chamam as enciclopédias modernas. Ainda na manhã, o sol escureceu. Os animais voltaram para os currais, para os galinheiros, para suas casas. Um evento sobrenatural. Eu digo isso porque, se fosse normal, nós entenderíamos tratar-se de um evento da natureza, um alinhamento de sol, lua e terra, um eclipse. Mas os astros, nessa ocasião, não estavam alinhados. Foi um evento sobrenatural. E naquele mesmo dia, à noite, 19 de maio de 1780, a lua apareceu no céu vermelha como sangue. Todos aqueles que viram esses sinais perceberam que algo grandioso estava para acontecer. De fato, o penúltimo selo estava sendo aberto. E ainda falta um evento. O versículo 13 diz: e as estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Ou seja, as estrelas caíram dos céus. É claro que quando a Bíblia usa a palavra estrela, e nós mesmos hoje usamos a expressão estrela cadente, não é de fato a estrela que cai do céu, porque uma estrela ela é muito maior que o planeta Terra. Se uma estrela encostasse em nosso planeta, ela o destruiria. São meteoritos que entram na atmosfera e incendeiam-se. E naquele dia, exatamente, cumpriu-se em 13 de novembro de 1833. Em 13 de novembro de 1833, você tem a famosa chuva de meteoritos ou queda das estrelas, vistos principalmente lá, naquela região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Os 4 eventos que falavam a respeito da abertura do 6º selo, eles já estão na história. E agora, olha o que acontece no versículo 14. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Você percebe que o versículo 14, ele já começa uma descrição da volta de Jesus a essa terra? O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Ah, meus amigos, esses 4 eventos da abertura do 6º selo, o grande terremoto, o sol escurecendo, a lua vermelha como sangue e a queda das estrelas são sinais que indicam para mim e para você que o fim se aproxima. Isso quer dizer que no calendário de Deus, no calendário profético, nós estamos entre os versos 13 e 14
do capítulo 6 de Apocalipse. Quando sairmos do 13 e entrarmos no 14, o céu vai se enrolar como um pergaminho e nós veremos Cristo voltando com todos os anjos. Esta é uma mensagem de advertência para mim e para você. Esta é uma mensagem para que eu e você nos preparemos de forma cabal para o grande acontecimento da história que será a volta de Jesus a essa terra. Pastor, quanto tempo mais vai demorar para que Jesus volte? Tantas pessoas me fazem essa pergunta, mas eu aprendi algo muito interessante, eu queria partilhar com você agora. Não sabemos quantos anos iremos ainda até que Jesus volte. Mas nós sabemos de uma coisa: ninguém espera a volta de Jesus mais do que uma vida. É isso mesmo. Ninguém espera a volta de Jesus mais do que uma vida. E eu e você só temos uma. Só temos uma vida. E esse tempo que Deus dá para todos nós é o tempo que nós temos para fazer o devido preparo para recebermos o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Como está o seu coração? Começamos um novo ano, 2022. Parece que o vírus não quer nos deixar. A humanidade vive altos e baixos. A crise parece que só aumenta. As tensões entre governos, na sociedade, as contradições no meio científico. Como está o seu coração no meio de tudo isso? O Apocalipse 6 vem nessa noite fazer um alerta para todos nós. O fim está às portas. Em breve o versículo 13 vai acontecer. Os céus vai se enrolar como um pergaminho. E Cristo voltará a essa terra. Eu acredito que o momento crítico que o planeta Terra está vivendo, com essa doença terrível, essa Covid-19, a nova cepa do Ômicron, Deus não provoca o mal. Mas muitas vezes colhemos consequências de nossos próprios atos. E quanta gente está sofrendo. Eu entendo de que são sinais, são placas indicativas que Deus está colocando no caminho para dizer para mim e para você que nós temos que nos preparar. Que essa vida que eu e você temos, os anos que passamos aqui, não devem ser desperdiçados no bel prazer, mas devem ser usados de forma muito clara para nos prepararmos para o glorioso dia do regresso de Jesus a essa terra. E como nos preparamos? Nos preparamos estudando a palavra. Nós precisamos da palavra todos os dias. Nós nos preparamos quando oramos, quando falamos de Cristo para outras pessoas. É disso que nós precisamos. Por isso, queridos amigos, eu tenho um convite especial a fazer a você nessa noite. Vamos aproveitar o ano de 2022 para nos prepararmos cabalmente para a volta do Senhor Jesus. Porque, de acordo com a profecia, estamos no limiar do reino de Cristo. E eu e você precisamos de uma experiência espiritual que hoje nós não possuímos. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nosso coração e nos leve a um genuíno arrependimento, a um verdadeiro reavivamento, e que Cristo mude em nossa vida tudo o que precisa ser mudado, para estarmos prontos para esse momento, quando o céu vai se enrolar como um pergaminho. E eu termino com a última reflexão. Quando isto acontecer, há aqui uma profecia a respeito do comportamento dos ímpios, que dirão aos montes e aos rochedos: caí sobre nós. Ou seja, os ímpios vão preferir a morte
do que ver aquele que vem nas nuvens dos céus. E por que eles não suportam aquele que vem sobre as nuvens? É porque esse Cristo que está sentado nas nuvens e agora vem com todos os anjos, não é um desconhecido. Eles o conhecem. Eles sabem quem ele é. Eles passaram anos ouvindo sermões nas igrejas. Eles até se envolveram no trabalho de Deus. Eles ensinaram outros a respeito da palavra. Mas, pelas coisas que a vida tem, eles deixaram-se levar pelo brilho deste mundo e perderam a oportunidade de salvação e vida eterna. Pode ser que eu esteja falando agora para alguém que um dia foi cristão, foi adventista do sétimo dia, foi assembleiano, pertenceu ao universal do reino de Deus, mas você está longe dos caminhos do Senhor. O convite para você hoje é que você volte para os braços de Jesus. Procure uma igreja adventista mais perto da sua casa. Conheça mais da palavra de Deus. Tome sua decisão pelo batismo. Não perca tempo. Pode ser que eu esteja falando agora para alguém que é ex-adventista. Você um dia teve a alegria de cantar no conjunto, no coral da igreja. Você dirigiu escola sabatina, você foi um líder missionário, foi uma diaconisa e está longe dos caminhos do Senhor. É hora de voltar. E pode ser que eu esteja falando para alguém que nunca tomou sua decisão, que nunca se entregou a Jesus de forma plena. Ô meu amigo, minha amiga, faça isso agora. Sabe por quê? Porque ainda há tempo. Porque os céus ainda não se enrolaram como um pergaminho. Mas em breve isso vai acontecer. E aqueles que não fizeram o devido preparo, no tempo de graça, no tempo de oportunidade que nós temos, lamentarão com a própria vida e perderão o maior de todos os dons que Deus pode conceder ao homem, o dom da vida eterna. Tome essa decisão agora. Abra o seu coração, entregue a sua vida a Cristo. Ele vai cuidar de você. Você me permite orar com você agora? Pai Celeste, existem muitas pessoas que estão nesse momento abrindo o coração ao Senhor. E nós queremos suplicar que o teu bom e santo Espírito possa abraçá-los agora. Que eles sintam, Senhor Deus, o desejo pelo céu. E que o teu Espírito possa conduzi-los de vitória em vitória, até o glorioso momento em que nos encontraremos com o Senhor Jesus. Senhor, se eu estou orando agora com alguém que por muito tempo seguiu os teus caminhos, mas hoje está desviado, está longe do Senhor, que a tua graça os alcance e que os traga de volta para o teu seio, para o teu redil, para a tua igreja, e que o Senhor os conserve firmes até o momento em que o Senhor voltará a essa terra. Eu também quero orar por os meus queridos irmãos e irmãs que têm estado fiéis à tua palavra, que são fiéis à religião, fiéis a Cristo, aos preceitos da tua palavra. Senhor, fortalece também a fé destes, conserva-os nos teus caminhos e nos prepare a todos para a tua breve volta. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, prezado amiga, muito obrigado por esses minutos que passamos juntos agora estudando a palavra do Senhor. Eu tenho um convite para você. Se você não se inscreveu ainda em nosso canal, se inscreve agora. Não deixe de se inscrever. Ative o sininho para você receber as novidades de estudos como hoje, para você ficar antenado com tudo que a gente posta no canal. Deixe aí também o seu like, se você gostou do estudo de hoje. Que Deus abençoe ricamente você. E daqui a pouco a gente se encontra num outro momento para estudarmos a palavra de Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe.